paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série A Bíblia e a Arqueologia. Nós somos da Igreja Cristã Maranata e estamos produzindo essa série sobre arqueologia envolvendo a Bíblia. Então, aquilo que nós lemos no dia a dia, né, na palavra que é soberana, vamos ver o que a arqueologia já achou sobre esses assuntos. Grande parte de nossas gravações foram em Roma e em Jerusalém, onde se passaram muitas dessas histórias bíblicas. Nossos primeiros temas estão sendo focados principalmente nessas duas cidades, mas não temos nenhuma intenção de tomar partido ou também de menosprezar alguma dessas nações. Pelo contrário, nós queremos que todas as nações, todos os povos conheçam a palavra do Senhor, porque lá em João capítulo 3,16 diz exatamente isso, porque Deus amou ao mundo, né? Amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para todos, independente de alguns erros em algum momento da história, mas o Senhor quer que todos sejam salvos. Então, a grande bênção do Senhor, o seu projeto de salvação é para todas as nações e nós queremos divulgar essa mensagem. Agora nós vamos entender esse mapa aqui, que está falando do Império Romano no tempo de Jesus. Um pouco antes do nascimento de Jesus, até o ministério de Jesus, e nós vamos até o ano 96, que envolve a segunda dinastia do Império Romano, que é a dinastia Flaviana. Então vamos entender isso aqui. Olha só aqui. Aqui é o mapa do Império Romano no período de Jesus. Nós vemos que aqui assim está Israel, Jerusalém. E aqui assim nós vemos o mapa de Jerusalém grande. Então isso aqui aumentado, para nós entendermos esse momento aqui. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Como que iniciou o Império Romano? Aí no ano 64 antes de Cristo, Roma estava se fortalecendo e havia um triunvirato formado ali por 3 comandantes romanos. Um deles era Pompeu. Pompeu veio e conquistou a região aqui de Israel. Ou seja, toda essa região de Israel, Roma, ela conquista. Mas ainda não era o Império Romano de fato. Roma ainda era uma república. Essa parte romana ainda era uma república. E aí aparece um segundo triunvirato. Nesse segundo triunvirato aparece um nome importante, que era Otaviano. Aqui ainda damos o nome de Otaviano, porque Otaviano vem a ser depois o primeiro imperador romano de fato. Isso no ano 27 a.C., Otaviano passou a se chamar Otávio César Augusto. Aqui nós vamos ver uma coisa importante, o César Augusto. Então, o nome César quer dizer, ele é imperador. O nome Augusto é um imperador divino, ele é mais que um imperador, ele tem algumas coisas, por exemplo, ele podia decretar a morte de alguém. Então, o nome César passou a ser um sinônimo de imperador. Por exemplo, quando Paulo apela para César, lá já no ano 60, dali em diante, aquele César ali era o Nero, né, da dinastia. Quando Jesus falou aquela questão da moeda lá,
Quem está na moeda? César. Esse César era o Tibério César. Mas olha só, vamos aqui para Galileia. Aqui tem um negócio muito importante, aqui para Israel. No ano 37 antes de Cristo, esse triunvirato ali que substituiu Júlio César, mas já dominado ali por Otaviano, que depois veio a ser o imperador Otávio Augusto, em 37 a.C., eles tinham conquistado aqui Israel, então eles colocam sobre Israel um governo vassalo, um reinado. Quem foi o primeiro rei dessa província romana? Herodes o Grande. Então, no ano 37 a.C., Herodes passou a ser um governo vassalo da província de Israel. Essa província, o que era? O que é um governo vassalo? É um governo que não necessariamente tem que ser romano. Herodes, ele não era nem romano, nem judeu. Ele nasceu em Edom, na atual Jordânia, né? Ele nasceu aqui em Edom, na atual Jordânia, que fica nessa região aqui, e ele foi colocado pelo Império Romano como governo vassalo, que seja o seguinte: vai ser submisso ao Império Romano, mas vai ter uma autonomia para governar, para ser rei dessa região e mandar os impostos para Roma, para a sede. E para Roma, Herodes o Grande foi um excelente rei. Mais tarde ele se torna cidadão romano. E aqui então, Herodes o Grande, ele governou de 37 a.C. até 4 a.C. Aí, aqui tem um fato importante. Em 4 a.C., na morte de Herodes o Grande, os seus filhos, Herodes Arquelau e Herodes Antipas, passam a governar a região. Mas agora não seria mais um reinado, então eles não são reis, eles são tetrarcas, ou seja, eles são o governador de uma tetrarquia, que é 1/4 da província. Então, a província de Israel passou a ser dividida em várias províncias. Então, teve a província da Galileia, província de Samaria, província de Pérea, província da Judéia e a província da Idumeia. Então, em 4 a.C., Herodes Antipas passou a ser o tetrarca da Galileia e da Pérea. Já o Herodes Arquelau, ele assumiu em 4 a.C., governou aqui Samaria, Judéia e Idumeia. Mas esse Herodes ele foi tão ruim, né, que começou a ter muita reclamação dele, o Arquelau. Tem até alguns versículos bíblicos se referindo tanto a ele quanto ao Antipas. E esse Herodes Arquelau, no ano 6 depois de Cristo, ele foi exilado. O Império Romano, por uma reclamação do Sinédrio, exila Herodes Arquelau, manda ele para fora do reinado, da tetrarquia, e aí o Império Romano, ele assume essa região, passou a colocar procuradores para dirigir com a sede aqui em Cesareia. Então, esses procuradores passaram a governar essa região aqui, ó, de Samaria, Judéia e Idumeia, sendo que Pérea e Galileia continuou com Herodes Antipas. O Império passou a colocar em alguns lugares prefeitos, por isso que aparece aqui na Judéia um prefeito ou um governador que nós conhecemos muito, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele governou do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo. Nós vamos ver uma tabelinha, que nós vamos colocar no ar agora, uma tabelinha. O primeiro imperador romano foi
Otávio Augusto. Ele reinou de menos 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Depois veio o Tibério César, de 14 depois de Cristo até 37 depois de Cristo. Após César veio Calígula, 37 depois de Cristo até 41 depois de Cristo. Depois veio Cláudio. Cláudio, ele foi imperador romano, ele foi o César de 42 até 53 depois de Cristo. Depois aí aparece o Nero. O Nero, ele passa a ser o imperador de 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo e ele se suicida. Ele é responsável pela morte de Pedro, a morte de Paulo e ele se suicida, acabando aqui, terminando essa primeira dinastia que era Cláudio-Juliana. Aí, nesse ano de 69, acontece um fato importante. Com o suicídio de Nero, passou a haver uma batalha ali. E houve 3 imperadores nesse intervalo ali do ano 69. Aí aparece o Vespasiano e aqui começa, então, a dinastia Flaviana, que é de 69 até 79, é imperador Vespasiano. De 79 a 81, o imperador passa a ser Tito, filho de Vespasiano. De 81 a 96, passa a ser Domiciano, irmão de Tito e filho de Vespasiano. Esses, eles têm bastante história na Bíblia. Primeiro, eles são responsáveis pela destruição de Jerusalém. No ano 70, Vespasiano era o imperador, Tito, seu filho, era o comandante do exército romano. E eles cercam Jerusalém, incendeiam Jerusalém, matam milhares de judeus e espalham Israel por toda a terra, aqueles que conseguiram fugir. E aqui, então, tem um fato muito importante, é um marco profético, histórico. Aqui, Israel deixou por um grande tempo de ser nação. Esses imperadores, Vespasiano, Tito e Domiciano, eles fizeram algumas construções grandes ali em Roma. Por exemplo, o Coliseu. Vespasiano começou a construção do Coliseu em 72 depois de Cristo, ou seja, 2 anos após eles terem destruído Jerusalém. Construiu Domiciano, ali o filho, ele construiu o Arco de Tito, ali no Monte Palatino, aquele monte que tem ali na frente do Coliseu, ali tem o Fórum Romano, no lado tinha uma avenida, que era a avenida mais importante, a rua mais importante, no lado do Fórum Romano. Ali, vocês veem na imagem aí, ele constrói esse Arco de Tito. Nesse Arco de Tito, construído em 82, tem algumas coisas importantes ali. Num lado, tem, mostrando ali como uma fotografia, uma escultura dos soldados romanos levando a menorá nas costas. Então, vocês estão vendo aí essa escultura que está até hoje lá no Arco de Tito. Quem vai lá em Roma, no Monte Palatino, ao lado do Fórum Romano, nessa rua aí, vê ali essa escultura no Arco de Tito, dos soldados levando a menorá nas costas, dizendo assim: nós destruímos Jerusalém, nós destruímos o templo e está aqui, nós estamos levando a menorá de ouro nas costas. Então eles põem ali como um troféu e como uma fotografia. Do outro lado, nós vamos ver aí também, tem aí esses cavalos, esse carro ferrado, que é aquela biga de guerra. Ali a figura de Tito, o comandante entrando em Jerusalém e conquistando. Então eles põem ali como uma fotografia, quem tinha os carros ferrados, ali eram os vencedores, era o exército mais forte. Então botaram ali também essa escultura
como uma grande vitória. Esse arco ele foi feito no ano de 82 depois de Cristo por Domiciano, irmão de Tito. Tem uma história interessante ali das moedas. Vocês estão vendo essas moedas aí? No ano 66 houve uma revolta judia. O sinédrio judeu não havia sido extinto. Lá no ano 132 antes de Cristo, quando Israel teve aquele domínio de 80 anos da região da Judéia, dessa região aqui, ou seja, de todo Israel, nesse período foi formado o sinédrio novamente, lá pegando lá de Moisés, daqueles 70 anciões que Moisés usou. Então aqui é formado novamente o sinédrio, são 70 anciões ou 70 juízes que formaram uma Suprema Corte. E esse sinédrio, ele tinha autoridade religiosa, econômica, política. Eles cunharam, no mínimo, 3 moedas diferentes. E nessas moedas, eles usaram como uma propaganda para o povo. Eles colocavam ali Judéia Livre. Em um dos lados estava escrito Judéia Livre. Do outro, ali, eles colocavam a tamareira. Eles colocam ali a luvav. Luvav é um ramo de tamareira. Nós vamos ver 3 moedas aí desse tempo, de 66 a 70. Mas daí, olha só, quando Vespasiano e Tito destroem Jerusalém, em 71, Vespasiano lança essa moeda aí. De um lado tem a cara de Tito e do outro lado, na outra estampa, tem uma mulher judia chorando, uma tamareira ali e um judeu com as mãos amarradas para trás ali de uma forma triste. E nós vamos ver que não foi só essa aí, eles lançaram 48 tipos de moedas diferentes. Judéia capta, que quer dizer Judéia capturada, outro é Judéia recepta. Essa última, ela tem uma segunda mensagem. Assim como ali o sinédrio usou a cunhagem de moeda para querer passar uma mensagem, agora o Império Romano quer passar a sua mensagem. Primeiro, nós vencemos. Destruímos, roubamos a Menorá, levamos a Menorá, subjugamos o povo. Aí, como vocês estão vendo essa moeda aí, essa última moeda, eles quiseram passar uma mensagem diferente. Não, aqui já tinha passado algum tempo, então eles cunham essa moeda para dizer assim que Israel está em boas mãos, tem o domínio do Império Romano, mas ela está aceitando ali que é um bom império, que é um bom governo. Então ele já passa uma mensagem diferente para querer eliminar qualquer tipo de levante ou qualquer tipo de revolta. Essa história das moedas não acaba aqui. No ano de 1948, Israel voltou a ser nação. E no ano de 1949, o governo de Israel cunhou uma moeda. Na estampa da moeda está ali a tamareira, com as suas folhas viçosas, seus frutos, e ali está uma resposta. Israel está vivo, a Judéia vive. Irmãos, por hoje era isso. Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.